O amor de Jesus é o amor que rega ou que organiza toda essa estrutura do planeta em que moramos. Jesus é o nosso governador planetário. Logo, todas as estruturas que nós percebemos e vemos são elaborações do nosso mestre e a equipe de espíritos técnicos que trabalham com ele. Então, podemos aí fazer uma ideia, talvez não total em relação ao que o nosso mestre representa, mas podemos fazer uma ideia parcial do que representa Jesus no mundo onde nós somos chamados a viver. Que a paz dele esteja conosco nessa noite e que Deus nos guarde. Pensei bastante em relação ao que nós pudéssemos conversar na noite de hoje, em relação a um tema ou a um assunto que nos ajudasse a refletir em torno da nossa religiosidade, em torno dos aspectos de nossa fé e como nós construímos a nossa fé, de que forma nós estamos trabalhando os conhecimentos e que nós estamos ganhando, recebendo nas casas espíritas ou nas nossas leituras ou nos nossos estudos, e de que forma nós estamos entendendo, né? Porque quando nós buscamos um conceito de espiritualidade ou de religiosidade, implica na nossa religiosidade íntima, não nos locais aonde nós estamos indo buscar, ou seja, igrejas, templos espíritas ou templos de meditação, shintoístas, enfim. Não se refere ao local, mas se refere ao nosso íntimo, se refere a como nós estamos fazendo essa nossa ligação com Deus. Religião, no latim, significa religare. Religare significa religar-se com Deus. Então, de que forma nós estamos nos ligando com Deus? De que forma nós estamos trabalhando na nossa essência esse processo de estarmos vinculados a Deus? Muitos de nós portamos a casa espírita com uma quantidade enorme de problemas, uma quantidade enorme de dificuldades, de dúvidas, que são naturais. Mas quando nós temos o contato com os ensinos da doutrina, esses ensinos vêm esclarecer-nos em relação aos porquês nós passamos por determinadas situações. E, mais esclarecidos, vai nos chamar a atenção para que nós possamos vivenciar esses ensinamentos, para que nós possamos não vir mais a sofrermos com processos com os mesmos processos que nos levaram a ter dificuldades, né? Então, a doutrina espírita, o espiritismo, vem nos chamar a atenção para esse processo de como nós estamos trabalhando a nossa religiosidade e como nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós dizemos isso porque, muito simples, Jesus, como mestre que era, não poderia estar falando para os nossos corpos, ou seja, não estava falando para a nossa fase encarnada, ele falava para a nossa alma, ele falava para o nosso espírito. Não quer dizer que então Jesus falou tudo aquilo, ele falou para o nosso espírito, mas eu não sei ainda o que é espírito, eu não sei ainda o que é alma. Se nós não sabemos o que é espírito e o que é alma, nós ainda teremos muita dificuldade de compreender o que é que Jesus queria dizer. Porque Jesus, falando para o nosso espírito, ele fala para a nossa parte imortal. Quando ele fala para a nossa parte imortal, ele trazia para a nossa parte imortal, que é a nossa alma, um equilíbrio. A minha alma estando equilibrada, meu corpo também está. Porque ambos são um binômio. Então não é que Jesus não falava para corpos, ele curava as nossas almas. Quando a nossa alma se cura, o reflexo se dá no nosso corpo, com melhor saúde, melhor compreensão da vida, melhor entendimento de nós mesmos, né? Que há um processo natural que nós vamos percebendo quando a psicologia no nosso mundo começa a trabalhar com esses assuntos relacionados à nossa alma, à nossa mente. Nós sabemos pela doutrina que quem pensa é o nosso espírito, não é o nosso corpo. Nosso corpo recebe
os impulsos trazidos do nosso espírito. De modo que se o nosso espírito estiver atribulado ou com dificuldades, ele também vai trazer ou vai sintonizar-se com energias densas, com energias ruins, e essas energias vão desarticular o nosso corpo físico. Desarticulando o nosso corpo físico, nós vamos ter dificuldades, vamos estar acessíveis a doenças ou a processos de dificuldades maiores. Então, qual é a importância de conhecer Jesus? Qual é a importância de conhecer os ensinos trazidos pela doutrina espírita? Nesse sentido, de que vamos desenvolver melhor religiosidade, desenvolvendo melhor a nossa religiosidade, vamos entender melhor quem somos, fazermos uma ligação melhor com Deus e, como consequência desse processo de amadurecimento do nosso íntimo, nós teremos uma qualidade de vida diferente. Ou seja, as situações que muitas vezes nós enfrentamos ou atraímos para o nosso modo de ser, já não serão por nós atraídos ou estaremos próximos com tanta facilidade, porque nós estaremos já com uma mentalidade em estado mais elevado, ou seja, estaremos em sintonia com esferas elevadas, e essa sintonia inibe de nós estarmos aí passando por situações desnecessárias, ou se estivermos passando por situações complicadas, estamos mais fortes, mais resistentes. Então, essa é a importância fundamental de se conhecer a doutrina espírita, de se conhecer o Evangelho de Jesus. Não no sentido de que buscarmos recursos materiais, né? Nada contra, nenhuma crítica em relação a isso. Porque os processos materiais, eles fazem parte das nossas conquistas de trabalho, né? Nós vamos estudar, trabalhar e vamos conquistar os recursos. Porém, se eu não tiver equilíbrio íntimo, que é esse equilíbrio que acabamos de dizer, mesmo que eu consiga recursos, eu extrapolo ou perco os em pouco tempo, porque eu não estou equilibrado. Então, tudo é equilíbrio. Na natureza, tudo é harmonia, tudo é equilíbrio. Então, nós também devemos trazer esse equilíbrio para dentro de nós. Podemos pensar que quando nós temos sentimentos exacerbados, quando nós temos dificuldades de aceitação, quando nós temos mágoas, raiva, ódio, desejo de vingança, esses sentimentos são desequilibrantes. Eles desequilibram as nossas estruturas, de modo que nós passamos a ficar à mercê de energias ruins, de ligações ruins, de aproximação de indivíduos encarnados e desencarnados ruins, né? Ou seja, inferiores. Então, tudo vai de acordo com o que nós trabalhamos nesse nosso íntimo, nesse nosso eu. Né? E aí entra o que nós estávamos falando no começo: como vai a nossa religiosidade, como vai a nossa busca interior e a construção da nossa fé. Estamos compreendendo qual é a proposta de Deus para nós? Estamos questionando em relação às questões que nos aparecem com frequência, as dificuldades? O que será que eu passo por isso? O que será que a vida quer me ensinar com esses processos cujos quais eu tenho passado? Quando você começa a fazer essas perguntas para si mesmo, indagar desses processos, ao longo do tempo você vai compreendendo o motivo pelo qual estas coisas acontecem. E aí você vai ficando mais sábio, vai entendendo que às vezes as coisas que acontecem à nossa volta não têm causas espirituais, mas tem causa a nossa própria incúria, a dificuldade de aceitação, o nosso desejo, às vezes, de colocar a nossa vontade sobre o outro. Né? Quantas vezes nós não percebemos que tem pessoas que são dominadoras? A pessoa, ela tem que ser o centro das atenções. Né? A opinião dela é a mais importante de todas. Né? As questões que ela formula em sua mente são o top de linha. Impõe situações para as outras pessoas e tudo tem que estar sob o seu controle.
Uma pessoa assim é muito difícil de se lidar, porque como ela quer ter controle sobre as outras pessoas, se alguma coisa sai fora do controle dela, ela se perde, ela fica desesperada, ela se sente muito mal, porque não dá para controlar o outro, né? O que eu posso é controlar a minha vida, controlar os meus processos. Controlar os meus processos vai fazer com que o meu exemplo seja importante para o outro, porque o que muda não é o que você fala, é aquilo que você exemplifica, né? Educar, na verdade, do latim educare, quer dizer reapresentar, esclarecer, trazer ideias, conceitos que façam com que o indivíduo compreenda a essência daquilo que ele já traz. Ou seja, a educação visa trazer à tona aquilo que nós já carregamos dentro de nós. Cada um de nós tem uma quantidade enorme de recursos positivos e bons que devem ser por nós, ao longo do tempo, trabalhados para que a gente possa, aí, através do exercício desses recursos que nos são concedidos por Deus, encontrarmos caminhos de harmonia, de felicidade e de paz. Então, todo esse processo que nós estamos chamando a atenção deve ser por nós refletido, amadurecido, pensado, para que a gente possa encontrar caminhos que não nos levem a estarmos em desequilíbrios, né? Quando eu falo em desequilíbrio, é em todos os sentidos. Às vezes nós estamos com alguns problemas na nossa casa, no nosso lar, e esses problemas no nosso lar, quando nós vamos conversar com alguém, ao longo da conversa que nós vamos ter, a pessoa vai perceber que a dificuldade que nós temos no nosso lar é porque nós somos intolerantes, né? Porque nós muitas vezes somos pessoas que querem que as pessoas façam do jeitinho da gente. E as pessoas não fazem do jeitinho da gente, então a gente fica chateado. Aí tem aquelas brigas homéricas, porque a pessoa não vai fazer aquilo que a gente quer. Por que a pessoa não faz do jeito que a gente quer? Porque a pessoa não é o que nós idealizamos, né? Nós idealizamos pessoas. Quando nós encontramos uma namorada e pensamos em casar, nós idealizamos uma mulher, né? O homem idealiza uma mulher. Então, a mulher que ele idealiza, muitas vezes, ela tem que ser igual à mãezinha dele, né? Igual à mãezinha dele, como? A mãezinha dele às vezes mimolha demais. Então a mãezinha dele dava comidinha na boca do neném, fazia o pratinho dele. Quando ele deixava a toalha molhada em cima da cama, a mãe dele recolhia. Quando a garrafa de água na geladeira estava vazia, que ele deixou, a mãezinha completava. Quando ele muitas vezes deixava a cuequinha dele jogada lá no banheiro, a mãezinha dele pegava, o sapato, a cama. Só que quando ele casou, a esposa não é a mãezinha dele. E a esposa também trabalha. Então, imagine uma esposa que trabalha duro durante o dia, ainda tem que controlar todas essas estruturas porque o nenê não consegue fazer. Imagina o casamento, que bagunça que fica, né? Ou que estresse que vai gerar. Porque o que desgasta um casamento ou uma relação não é os grandes problemas. Os grandes problemas nós nos unimos e resolvemos. Agora, quando são esses problemas pequenos, vai virando um estresse danado, vai virando um desgaste, né? Porque a outra pessoa está cansada, chega e ainda tem que recolher coisas que o outro deixou, é meio complicado, né? Então, aí vem aquelas brigas homéricas que vão desgastando uma relação que tem tudo para ser promissora. Por que isso acontece? Porque nós projetamos no outro aquele ideal que nós achamos que é certo. Tanto o homem quanto a mulher. A mulher também projeta no homem o príncipe encantado, ele vai ficar com barriga tanquinho, ele tem que ter, isso aqui vai virar um tanquinho cheio, porque ele vai engordar, isso é natural, né? Não adianta querer achar que ele vai ficar com um tanquinho ali pro resto da vida. Não, aí vai haver umas mudanças. O cabelo vai encarecer, não vai ficar mais aquele cabelo bonitinho, né? Aquele cabelo parecido com os cantores de sertanejo, né? Vai cair, quando você vai ficar meio bravo, porque quando começar a cair vai ter muito cabelo na fronha, você vai falar, meu, o cabelo do cara tá caindo de tudo. Quando eu encontrei era cabeludo, era roqueiro, era sertanejo, agora tá aí, né? Tá parecendo um cantor de repente. Né? Porque ficou gordo e está esquisito, né?
Então nós precisamos entender isso, que o outro ser humano, ele é um ser humano que carece de nós entendermos, de nós respeitarmos a limitação de cada um. Não é? Quando há esse processo, que é extremamente espiritualizante, nós vamos perceber que nós vamos ter qualidade de vida para nós e para o outro. E em consequência deste equilíbrio, a nossa prole, os nossos filhos vão ter uma condição melhor também de vida, de relação, de entendimento das questões da vida. Por quê? Se nós, como pais, ou como aqueles que lideram um lar, estamos bem equilibrados, as crianças vão crescer com saúde, com uma visão mais ampla, com uma questão da moral e de valores bem diferentes. Consequentemente, quando elas chegarem numa certa fase, elas vão resistir às tentações que a vida nos propõe. Não é? Hoje, nós muitas vezes, quando estamos na fase adulta, nós temos algumas dificuldades em admitir que nós temos problemas. Não é? Principalmente se esses problemas forem relacionados a dificuldades de comportamento. Não é? Nós temos muita vergonha, às vezes, de admitir que a gente é impaciente, a gente é intolerante. Ainda mais se nós formos espíritas. Espírita tem muito pudor. Eu sou espírita, não posso sentir isso, não posso sentir aquilo. Me proponho, dentro de uma forma meio estranha de ser, me transformo num estrangeiro, né? Estrangeiro que me refiro é a obra de Albert Camus, em que o indivíduo ele tinha uma série de problemas, mas para ele tudo bem. Né? Se falava para ele, faça isso, ele ia lá e fazia as coisas, acontecia. Se tivesse que ser preso, você vai ser preso, está tudo bem. Não tinha vitalidade, não tinha vontade de viver, não tinha os processos cujos quais que ele vivia era estranho. Ele era um estranho dentro de si mesmo, né? Ou um estrangeiro dentro de si mesmo. Então nós precisamos perceber que nós temos dificuldades. Quando nós aceitamos as dificuldades que nós carregamos, dentro desses aspectos, nos sentimentos, nas questões morais, nós começamos a ter saúde mental. Hoje nós achamos que as doenças são só doenças do corpo.